Bem, o cavalo em minha vida teve início na década de 80, mais especificamente no ano de 1981. Essa época eu tinha 11 anos de idade, morava em Imbituva, da onde eu sou natural, e foi nesse ano que houve a inauguração do Jockey Club de Imbituva, que era a cancha reta. E lá em Imbituva existiam na época alguns criadores, o seu Aristides Bobato, que tinha o Aras Monte Castelo, o seu Nelson Fenker, que tem o Aras Guamiranga, que existe até hoje, que está hoje sobre a direção ali do seu filho, do João Oreste, do seu neto, do Alexandre. E o meu pai era amigo dessas pessoas e, por consequência dessa inauguração do Jockey, teve um grande prêmio lá, um grande prêmio inaugural de potros, e a gente começou a frequentar o Jockey lá. E eu lembro até hoje dessa primeira corrida, dos finalistas foi o cavalo vencedor, o potro vencedor foi um potro chamado Rex Pactum, era um filho do Flying Boy, propriedade do senhor Chinin, que era um carreirista lá do interior do Paraná. E eu fiquei maravilhado com aquilo, a primeira vez que eu vi um puro sangue inglês na minha frente, aquela imponência dele, aquele físico maravilhoso, aqueles cavalos trabalhando na raia, a própria corrida, fiquei fascinado com aquilo. E aí tinha também um padrinho meu, já é falecido, mas na época ele também tinha cavalo de corrida, e aqueles cavalos que terminavam a campanha na reta, eles vinham continuar aqui no Prado, né, a campanha. E esse padrinho meu era proprietário de uma égua chamada Darling Daughters, era uma filha do Seio True. Essa égua fez campanha aqui no Tarumã, nas mãos do Adelcio Menegolo, foi recordista dos 1.300 aqui. E através disso que eu consegui assistir o meu primeiro Grande Prêmio Paraná, que foi em 1982, quando da vitória do Zirkel. E eu fiquei maravilhado quando entrei nesse Jockey Club aqui, naquele domingo. Eu lembro que o jockey estava lotado, aquele povo vibrando ali na reta de chegada, vários páreos, vários animais competindo. Eu lembro que naquela época os animais, eles faziam o canter e aí voltavam para o paddock. E eu lembro que eu ia na cerca ver o canter, voltava, ficava acompanhando ele ser encilhado novamente ali no paddock. Depois que eles voltavam dos páreos, ia lá atrás na ducha, ver eles caminhar, fiquei maravilhado com aquilo. Lembro que naquela época as corridas eram transmitidas pela rádio, se não me engano era a Rádio Capital. Lembro que você olhava e tinha turfista com o radinho no ouvido, o programa na outra mão. Então aquilo tudo me fascinou demais. E eu comecei a acompanhar. Também, eu não lembro agora qual era a emissora, mas eu lembro que tinha um programa de televisão que passava aos sábados, um programa desse de esportes que dava um espaço para o turf. E aí falava sobre as corridas, as entrevistas eram no sábado e as corridas eram no domingo. Então eu entrevistava jockeys, treinadores, eu sempre que podia acompanhava esse programa. E na época meu pai assinava a Gazeta do Povo, então eu sempre saía diariamente uma matéria ali na Gazeta do Povo sobre turf e eu procurava estar lendo ali e acompanhando. Mas aí eu descobri que o estado do Paraná trazia vamos dizer assim, um espaço maior para o turf. Era o nosso querido seu Rafael que escrevia no estado do Paraná, então tinha mais fotografias, mais informações. E aí eu fiz meu pai assinar o estado do Paraná e aí acompanhava as corridas, os resultados. Aí em 1983 assisti também o Grande Prêmio Paraná, uma vitória esmagadora do Que Grande. Em 84 assisti também a vitória do Blessed Nest, com o Sidney Barbosa montando uma reta toda tumultuada, deu uma confusão depois na pesagem ali, mas o páreo foi confirmado. Em 1985 assisti o Manaus e assim foi. E aí me deu um desejo muito grande de estar envolvido, de trabalhar de alguma forma com o cavalo de corrida, né? Aí em 1987 eu saí para fazer cursinho e no final de 87, começo de 88, eu prestei vestibular e entrei na faculdade de Lages, na UDESC, cursando medicina veterinária. E aí me formei em 92.
E lá em Lages também, nessa época, né, dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, também lá tem um Jockey Club, tem até hoje, né? Então aquela época também saía corridas lá, eu procurava acompanhar. Lá eu fiz amizade com um treinador que já é falecido, mas sempre ia na cocheira dele, uma pessoa muito boa, que era o seu Pipo. Então ficava acompanhando as corridas lá e estudando, ao mesmo tempo estudando. Em 1990 eu vim fazer estágio aqui em Curitiba. Eu soube que tinha um veterinário que era formado lá em Lages e ele era residente aqui no Aras, ele trabalhava aqui no Aras, que era no Aras Xará, e foi o Dr. Pacheco, que foi o primeiro estágio que eu fiz aqui em Curitiba, nessa parte de reprodução. Aí depois vim para cá em 92, fazer estágio com o Dr. Adilson, me acolheu aqui em Curitiba, fiz um período bom de estágio com ele, aí acompanhava o trabalho ali também de outros veterinários ali no hospital, que era dirigido pelo Dr. Murilo, né? Na época tinha o Dr. Ovídio, Carlos César, Pedro Michelotto, então são pessoas que acompanhei ali no início. E aí em 1993 o Dr. Joaquim me convida para fazer estágio no Santa Maria de Araras, eu aceitei de pronto. Foi um período de muito aprendizado, muita experiência, muito trabalho junto com a doutora Neiva lá também. E aquela época vinham muitas éguas de fora, né? Cobri aqui com os Garanhões do Santa Maria. E aí eu comecei, o Joaquim me colocou para atender um pensionato que ficava no Aras Fortaleza, que recebia todas essas éguas de fora que vinham aqui para cobrir no Paraná. Foi a época também que estourou o Much Better e Sandy Pit nas pistas, então vieram muitas éguas para cobrir com o Beinum e eu comecei a trabalhar ali. Era uma época que tinha muitos criadores de pequeno e médio porte aqui no Paraná, então tinha bastante serviço. Em 1995, o Dr. Chico Palma estava saindo também do Aras Maringá dos Pinhais, fez a indicação do meu nome lá. Eu comecei a trabalhar lá, tive o privilégio de conviver aí, fazer uma amizade com o Dr. Mário Galvão e o Dr. Rainer, que foram duas pessoas fantásticas. E em 98 surge um convite para o Dr. Adilson ir treinar os animais do Santa Maria de Araras, no Rio de Janeiro. E o Dr. Adilson formou uma equipe, me convidou para ir para lá com ele, junto com o Djalma Correia. E aí foi um período que a gente ficou lá, o Dr. Adilson acho que ficou mais ou menos em torno de um ano lá, depois retornou e eu segui lá. Aí quem assumiu a parte de treinamento foi o seu Adair Oliveira, também uma pessoa fantástica, a família dele, a gente fez uma amizade muito grande com a dona Soleda, com o Cristiano, que é o atual treinador, né, hoje do Santa Maria de Araras, a Patrícia, a irmã do Cristiano. Foi um período muito bom lá. E o veterinário responsável era o Dr. Carlos Veiga e eu ficava de veterinário residente lá no centro de treinamento. O meu desejo era continuar lá no Rio, mas devido a problemas de saúde do meu pai, eu sou filho único, então eu resolvi retornar para ficar mais perto dele, do meu pai e da minha mãe, e retornei aqui em Curitiba, né, e comecei a trabalhar aqui no Jockey Club do Tarumã. Então, inicialmente, eu comecei atendendo as cocheiras do Ney Carlos, ali do Aras Monte Carlo, com o treinador Olívio Zantedeschi. Depois, na sequência, comecei a atender os cavalos do Ricardo Colombo. Com o Ricardo Colombo, nós tivemos a felicidade de tirar uma égua chamada Cacique Bar, que foi uma égua que proporcionou a minha primeira viagem, a minha primeira ida a Dubai, que foi uma experiência fantástica. Aí depois comecei a atender também os cavalos do Beto Feltran, que é cliente até hoje. Com o Beto também nós tivemos o Itaquerê Power, que me proporcionou a segunda viagem para Dubai. E assim foi dando sequência. Aí comecei a fazer a parte de reprodução do Aras Cifra, atendendo essa parte de controle de égua, nascimento, a criação toda. Depois o Alexandre começou com a cocheira aqui no Tarumã e segui atendendo a parte de pista também do Aras Cifra. Na sequência também veio o Aras Rio Iguaçu, o Paulo, a gente conversou com o Paulo, acertamos, fizemos um projeto de atendimento que é cliente até hoje.
E assim foi dando início, atendendo outros treinadores também, que vieram chamando, e assim segue até hoje. A medicina veterinária, para mim, ela me proporcionou, através dela, eu consegui realizar um desejo que eu tinha desde criança, que é trabalhar com cavalo de corrida. E foi através da medicina veterinária que eu consegui isso. É uma profissão maravilhosa, uma profissão muito bonita, considero uma profissão de excelência, mas é também uma profissão muito desafiadora, e principalmente nesse meio que a gente trabalha, é uma profissão que te exige muito, a gente tem que estar sempre se aprimorando, procurando sempre estar atento à evolução que ela tem, e essa evolução é muito rápida. E uma coisa que com o passar dos anos a gente vai, depois que a gente tem família, a gente precisa também que essa família compreenda, tenha paciência e tenha compreensão com a medicina veterinária, porque ela muitas vezes, momentos que a gente poderia estar com a família, a gente está envolvido em trabalho, mas isso aí faz parte, e eu só tenho a agradecer a minha esposa e a minha filha, que durante todos esses anos sempre me apoiaram e compreenderam os meus momentos de ausência. Na veterinária, da época que eu sou formado até hoje, aconteceram várias mudanças, né? Muitas coisas, muita evolução na parte de diagnóstico por imagem, na parte de terapias, né? Houve uma mudança muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, comecei a acompanhar os veterinários aqui, o veterinário trabalhava de uma forma assim diferente. Eu sempre traço um paralelo, que o veterinário, ainda hoje acontece isso, mas com menor frequência, o veterinário era chamado normalmente para apagar o incêndio. Então o que acontecia? Já aconteceu o incêndio, algum prejuízo você vai ter. Então você ia ali, eles te chamavam quando um cavalo mancava sério, quando um cavalo estava doente há vários dias, foi medicado, não melhorou, quando um cavalo, enfim, quando já foi dado um primeiro atendimento e esse atendimento não surtiu efeito, aí sim se chamava o veterinário. Quando dessa minha ida para o Rio de Janeiro, eu comecei a observar uma coisa e achei muito importante, e tentei, e tento até hoje seguir essa linha de pensamento, que lá eu via que as grandes codelarias sempre tinham um veterinário acompanhando. O veterinário era um membro da equipe, ele não vinha só para atender problemas assim de emergência, não, ele fazia um acompanhamento. E isso aqui a gente tentou implantar, conseguiu com alguns treinadores, com alguns proprietários, outros não, mas eu acho que fundamental a importância o veterinário estar acompanhando, principalmente o animal de pista, né? Você fazer um exame antes de um trabalho, após um trabalho, fazer toda uma preparação para correr uma prova, para a viagem, para a volta da viagem do animal. Então, o veterinário como um membro efetivo da equipe. Eu acho que isso aí é fundamental, e as equipes que têm os melhores resultados podem saber que tem um veterinário acompanhando, junto com o trabalho do treinador, do segundo gerente, do cavalariço, do jockey, do ferrador. Tudo isso é uma equipe, cada um contribui para que os resultados aconteçam. Bem, quanto a cavalos e vitórias que a gente tem um certo carinho especial, esses dias com a vitória da Itaperuna ali na prova de velocidade do Grande Prêmio de São Paulo, eu fiz um levantamento e tive a felicidade de acompanhar vários animais, e que até agora deu um total aí de 35 provas de grupo 1 vencidas por animais que a gente estava diretamente ligado e acompanhando. Espero que venham muito mais ainda. E teve algumas vitórias, por exemplo, o primeiro Grande Prêmio Paraná, que foi com o fogo na roupa, treinamento do Beto Feltran,
Depois a gente ganhou mais 3 Paranás, foi com o Jeca, o outro na sequência o Jeca, que foi um cavalo maravilhoso do Rio Iguaçu, um cavalo que competiu em alto nível desde os 700 até os 2.400 metros, um cavalo que fez segundo no São Paulo, perdendo com a diferença mínima, aí fez terceiro no Brasil também, chegando a pescoço do ganhador, e toda a dificuldade que tem de você sair de um cavalo aqui do Paraná, levar para o Rio de Janeiro, correr uma prova dessa, então foi um cavalo fantástico. Depois, na sequência também ganhamos o Paraná com o First Amor, um cavalo que tem uma história assim interessante, porque esse cavalo ele estava num leilão em Carazinho, e o Paulo ia correr uma penca lá, o Aras Rio Iguaçu, e eu estava lá, e o Alexandre, proprietário do Aras Cifra, me pediu para ver esse cavalo lá. Aí até eu estranhei, porque o Alexandre não é de correr reta, mas ele tinha me falado que gostou muito do pedigree do cavalo, não ia ser mesmo para correr reta, ia trazer para o prado. Eu olhei o cavalo, achei o cavalo interessante, bonito, não tinha nenhum impeditivo, nada nele. E nesse inteirinho o Paulo chegou lá em Carazinho, a gente começou a olhar os animais e depois que olhamos, sentamos para conversar e o Paulo me perguntou: pô, doutor, gostei muito desse cavalo aqui, que era o filho do First América. E eu disse: ó, Paulo, esse cavalo o Alexandre também me pediu para ver ele. Aí o Paulo de pronto disse: não, então eu tô fora, pode deixar a lança para o Alexandre aí e tal. Tudo bem, aí eu liguei para o Alexandre, falei que o cavalo servia e tudo, e contei também a história que o Paulo gostou do cavalo. Ele também de pronto pegou e disse assim: não, deixa, eu abro mão, o Paulo que compra o cavalo, pode ficar com ele, não tem problema nenhum. Bom, para resumir, compraram em sociedade o cavalo ganhou várias provas importantes, dentre elas o Grande Prêmio Paraná. E aí depois a gente ganhou o Grande Prêmio Paraná com a Gran Amiga, né, uma égua já de criação lá do Cifra, que é muito emocionante para a gente, porque eu acompanhei essa égua desde os primeiros momentos dela, de nascimento até em pista, e uma fêmea ganhar um Grande Prêmio Paraná sempre tem um gostinho especial. Já com relação à veterinária, esse fato também me chamou bastante atenção, uma vitória no Juliano Martins, do cavalo Sky Pilot, nós treinado pelo Beto Feltran também, que era do Santa Maria de Araras. Nós ganhamos 2 vezes essa prova, primeira com o Sky Pilot e depois com o Tio Friendly, mas com o Sky Pilot foi um fato interessante, assim, que essa prova era no domingo, era o primeiro grupo 1 dos Potos, e eu estava, sábado à tarde, eu estava lá nas corridas, né, nos grandes prêmios, lá no Jockey Club, e no finalzinho da tarde eu recebi um telefonema de um cavalariço que o cavalo saiu para caminhar e voltou completamente manco. Aí eu desci rapidamente, fui lá na cocheira ver o cavalo, realmente o cavalo estava sentindo, com calor no casco, com dor, provavelmente havia pisado numa pedra, alguma coisa assim. Aí a gente comuniquei o Beto, comunicamos o Dr. Júlio, o Dr. Júlio falou para nós que a decisão de correr era nossa, o que a gente decidisse estava bem feito. Então a gente conversou ali com o Beto, fizemos de tudo pro cavalo, para tentar correr o cavalo, e o que me chamou a atenção foi que isso foi no finalzinho da tarde, começo da noite, e tinham outras equipes lá, né, de treinadores aqui do Paraná que levaram o cavalo para correr, e muitos cavalariços ali dos outros treinadores foram lá nos ajudar, e nós ficamos até umas horas da noite com esse cavalo, de manhã a mesma coisa, trabalhando ali, o pessoal ajudando, e deu certo, colocamos o animal em pista e o animal ganhou a prova no outro dia. Então foi uma vitória bastante emocionante. Outra história interessante, essa já é uma história assim que eu tive participação como veterinário e como proprietário, né, como coproprietário do animal. Uns tempos atrás aqui, tinha um leilão aqui no Paraná e eu lembro que o Delmar chegou para mim e perguntou se eu tinha interesse de comprar uma égua de sociedade com ele e tal, que ia leilão. Aí eu falei: vamos olhar a égua, vamos ver. Ali eu olhei assim, ele me mostrou o primeiro pedigree, um pedigree muito bom da égua, um pedigree realmente bem consistente, de nível internacional, e eu fui ver a potranca. A potranca era uma crioula do Aras do Morro, olhei, uma potranca assim normal, de média para pequena, mas nada contra ela e tal. Falei para ele: vamos tentar comprar, Delmar, vamos comprar. E deu certo, a gente comprou essa potranca, e o nome dela é Nabalado, e foi uma potranca aí
passou todo aquele processo, né? Aí eu senti o que quer ser proprietário de cavalo de corrida, mas doma e começou a trabalhar. E aí quando ela começa a trabalhar, os primeiros trabalhos dela não animam muito, trabalhou a primeira vez, não foi tudo aquilo que a gente esperava, trabalhou a segunda vez, também não melhorou muita coisa. E eu lembro que o Delmar só dizia para mim, calma Maurício, calma que ela é só grama. E eu ficava pensando, né, digo, puta, mas ela vai ter que melhorar bastante na grama, né. E tá, tudo bem, e aí a potranca foi dado o trabalho final, a potranca estava para estrear, o Delmar resolveu estrear ela direto na grama, e a gente levou para São Paulo, ela estreou com vitória, já deu uma animada. Aí na segunda prova, a gente foi correr uma prova de grupo 2, que era um preparatório para a prova de grupo 1 das potrancas no dia de São Paulo, que era o Guilherme Eres. E a gente foi correr esse grupo 2 e a potranca foi lá e ganhou esse grupo 2. Então foi uma coisa muito emocionante para a gente, muito emocionante mesmo. E aí depois ela foi correr o grupo 1 de potrancas. E nesse grupo 1 ela faz terceiro a pescoço da vencedora. Ela era uma égua que tinha uma atropelada muito forte e ela ficou um pouco embaraçada ali até conseguir se desvencilhar e atropelar, e ela chegou e fez terceiro a pescoço da vencedora. Então, realmente uma alegria muito grande agora como proprietário, né? E a gente teve a felicidade, essa potranca foi vendida para o exterior, e um fato que me chamou a atenção, que o pessoal que comprou, ela não pediu um raio-x da potranca, só pediram exames da parte do aparelho reprodutivo, porque ela ia ser direcionada diretamente para a reprodução, e inclusive foi coberta com um garanhão com o Kittens Joy lá nos Estados Unidos. Não tenho notícia se chegou a parir ainda ou não, mas foi uma potranca que nos deu muita alegria, muita felicidade também, agora também do outro lado aí da história. E o que eu gostaria de ver no Turf a gente já viveu vários momentos aqui no Jockey Club do Paraná. Eu tive a oportunidade de acompanhar épocas que tinham até 2 reuniões semanais. Aí depois passou para uma, e depois passou uma a cada 15 dias, uma por mês. A gente sabe de todas as dificuldades que as diretorias têm para enfrentar, não é só o Paraná, São Paulo também tem a dificuldade, o Rio de Janeiro está nesse ponto melhor, Porto Alegre também tem suas dificuldades, mas segue dando corridas, né, semanalmente. E isso para nós profissionais, não só falando da minha parte como veterinário, mas os treinadores e todas as equipes dos treinadores, é de fundamental importância que se movimente, que tenha as corridas com uma frequência maior, para que não haja um êxodo de animais daqui do jockey para outros hipódromos. A gente sabe que depois esses animais talvez não voltem mais, e aí gera toda aquela cascata de dificuldades. É difícil você dizer se não, a solução é essa ou aquela, mas eu acho que tem que haver um empenho de todo mundo aí, e a gente se coloca à disposição para colaborar de alguma forma, mas que realmente essa frequência das corridas aconteça de maneira mais rápida, a que se tenha mais reuniões aí, para que todo mundo saia favorecido com isso aí e movimente o Jockey Club. Eu gostaria de agradecer, né, a todos os colegas veterinários aí que fizeram parte na minha formação profissional, a minha gratidão a eles. Agradecer às pessoas, aos funcionários dos ARAS que a gente trabalha, que trabalhou. Agradecer aos treinadores, aos jockeys, aos cavalariços, aos segundos gerentes, aos ferradores. São pessoas que a gente convive diariamente e nos trazem informações aí que são de fundamental importância para que o nosso resultado seja positivo, né? Agradecer a confiança desses treinadores no nosso trabalho, agradecer a todos os proprietários, também clientes que confiam, né, no nosso trabalho, fazer um agradecimento especial aqui pelo tempo de serviço ao Alexandre Frari, em nome do Aras Cifra, né?
um Aras que a gente atende há mais de 15 anos, tanto na parte de criação como de pista. Um agradecimento especial ao Aras Rio Iguaçu também, na família Pelanda, né? Que é uma família que tem o DNA do puro sangue inglês na veia. Tanto o Alexandre como o Paulo são pessoas que nos dão totais condições para que a gente exerça a profissão de uma maneira mais completa possível. Como mensagem final, eu gostaria de externar aqui minha opinião de desejo, né, que o turf em si se fortaleça, que as pessoas que estão na direção dos clubes procurem alternativa. Tem muita gente boa que quer ajudar e que com certeza ia ter uma colaboração valiosa para esse fortalecimento, para dar um jeito de trazer pessoas novas ao turf, mostrar o turf é um esporte forte no mundo inteiro. Não há razão para não ser aqui no Brasil, já foi e a gente tem que resgatar isso aí. Então a gente torce para isso, para ter um turf forte, um turf onde todos os segmentos aí consigam trabalhar na melhor forma possível e seguir em frente. E como agradecimento final, mas antes do agradecimento, eu gostaria de parabenizar você, Carlos César, por essa sua iniciativa, por esse seu programa, por esse seu site aí, que realmente você deixa um material rico aí a respeito do turf, não só do turf paranaense, como do turf a nível de Brasil, trazendo aí pessoas dos diversos segmentos, né, que estiveram ligados de uma forma ou de outra com as corridas de cavalo e contando belíssimas histórias, e isso só enriquece o turf e é disso que a gente precisa. Muito obrigado, me sinto muito honrado de ser um dos teus convidados para poder ter vindo aqui e falado um pouquinho da minha história e talvez contribuído de alguma forma. Tá bom? Muito obrigado e parabéns.